Resumo do livro Hamlet, de William Shakespeare. Entre todas as criações dramáticas de William Shakespeare, Hamlet, príncipe da Dinamarca, ergue-se como uma das mais profundas e universais expressões do espírito humano. Escrita por volta de 1600, no momento em que a Inglaterra elizabetana experimentava tanto o esplendor cultural quanto as incertezas filosóficas da modernidade nascente. A peça transcende o seu tempo para tornar-se um espelho da consciência, um labirinto em que o homem se confronta com o mistério da vida, da morte e da própria identidade. O contexto histórico de Hamlet é marcado pela transição entre a cosmovisão medieval e o pensamento renascentista. A fé absoluta nas ordens divinas cedia lugar ao questionamento racional e à inquietação interior. Shakespeare, homem de teatro e observador agudo da alma, recolheu essa crise do espírito europeu e a encarnou em seu príncipe melancólico, cuja hesitação entre agir e refletir tornou-se paradigma do conflito moderno entre o ser e o dever ser. O enredo deriva de antigas crônicas escandinavas, sobretudo a história danesa de Saxo Grammaticus, mas Shakespeare conferiu-lhe um poder filosófico e poético sem precedentes. O resultado é uma tragédia que não se limita à vingança, mas que indaga o próprio sentido da existência, uma meditação sobre a morte, o tempo e o destino. A tragédia inicia-se na fria escuridão das muralhas de Elsinor, o castelo real da Dinamarca. Guardas inquietos avistam o espectro do antigo rei Hamlet morto recentemente. O fantasma, silencioso e solene, parece anunciar um mistério não resolvido. Chamam o príncipe Hamlet, filho do falecido monarca, para que ele próprio testemunhe o fenômeno. Hamlet encontra-se em estado de luto profundo. Seu pai, o rei, morreu há pouco, e sua mãe, a rainha Gertrudes, casou-se apressadamente com Cláudio, irmão do falecido e novo rei da Dinamarca. Esse matrimônio celebrado entre o pranto e o banquete fere-lhe a alma. Oh, que este corpo sólido se dissolvesse! Exclama o príncipe num dos primeiros solilóquios que revelam sua repulsa pelo mundo e pela corrupção moral que o cerca. Quando finalmente o espectro lhe aparece, a verdade se revela terrível. O velho rei não morreu de causas naturais, mas foi assassinado por Cláudio, que lhe verteu veneno no ouvido enquanto dormia. O fantasma exige vingança. Hamlet, abalado, promete obedecer ao chamado do além. Contudo, sua mente, mais inclinada à reflexão que à ação, mergulha num turbilhão de dúvidas. Será o espírito realmente veraz? Ou um demônio enganador? Para disfarçar seus planos e sondar o inimigo, o príncipe decide fingir-se de louco. Sua conduta errática confunde todos ao redor. A corte julga que ele enlouqueceu de amor por Ofélia, filha de Polônio, o conselheiro do rei. Essa jovem, pura e sensível, é arrastada pela teia de intrigas, tornando-se vítima do jogo político e da indecisão do homem que ama. Enquanto Hamlet se debate entre a certeza e o ceticismo, Cláudio observa-o com crescente desconfiança. Polônio, bajulador e intrometido, propõe espiar o príncipe para descobrir a causa de sua loucura. Ao mesmo tempo, Rosencrantz e Guildenstern, antigos amigos de Hamlet, são convocados para servi-lo de informantes. A cena do teatro constitui o ponto de virada da peça. Hamlet decide encenar diante do rei uma tragédia que reproduz em todos os detalhes o crime descrito pelo fantasma. Um soberano é envenenado por seu irmão, que em seguida conquista a rainha e o trono. Ao assistir à peça, Cláudio empalidece e abandona o recinto, prova suficiente para Hamlet de sua culpa. Logo após, o príncipe encontra o rei, orando e hesita em matá-lo. Agora ele reza: e se eu o matar, sua alma irá ao céu. Não, isso seria prêmio não vingança. Essa hesitação que atravessa toda a obra marca o coração filosófico da tragédia. A luta entre a justiça humana e o temor do juízo divino, entre a razão e a consciência. No momento de impetuosidade, Hamlet mata Polônio, que espreitava atrás de uma cortina nos aposentos da rainha. A tragédia se aprofunda. Ofélia enlouquece de dor e culpa, e seu irmão Laertes regressa à Dinamarca clamando vingança. Cláudio, temendo pelo trono, urde uma armadilha. Convence Laertes a desafiar Hamlet a um duelo de esgrima, envenenando tanto a lâmina quanto o cálice de vinho reservado ao príncipe. Antes do duelo, surge uma das passagens mais simbólicas. Hamlet contempla um cemitério e toma nas mãos o crânio de Yorick, o bobo da corte que o divertira na infância. Ai de mim, pobre Yorick, murmura o príncipe, numa meditação sobre a igualdade final que a morte impõe a todos os homens, reis, bufões e mendigos. É um momento de suprema consciência da vaidade terrena, uma síntese da filosofia da peça. No duelo, o destino cumpre-se em ritmo fatal. Hamlet fere Laertes com a espada envenenada, mas também é atingido por ela. Gertrudes, sem saber, bebe o vinho preparado para o filho e morre. Laertes confessa a traição de Cláudio antes de sucumbir. Num ímpeto final,
Hamlet atravessa o usurpador com a lâmina e o obriga a beber o resto do veneno. O príncipe agonizante pronuncia suas últimas palavras. O resto é silêncio. Sua morte não traz glória nem redenção, apenas o eco trágico da condição humana, a impotência do homem diante do tempo e da morte. Fortinbras, príncipe da Noruega, chega ao castelo e ordena que Hamlet receba honras de soldado, como se o próprio destino lhe concedesse uma última dignidade. A grandeza de Hamlet repousa em seus personagens dotados de complexidade psicológica inédita no teatro de seu tempo. Hamlet, o príncipe, é a encarnação do homem dividido entre o pensamento e a ação, intelectual e melancólico. Ele reflete com intensidade filosófica sobre cada gesto, diluindo o impulso heróico na análise moral. Seu dilema central, ser ou não ser, ultrapassa a circunstância da vingança e torna-se a interrogação metafísica da humanidade. É o retrato do ser que pensa demais, incapaz de agir com a simplicidade dos instintos. Cláudio, o rei usurpador, representa o poder corrompido pela ambição. É hipócrita, calculista e, contraditoriamente, capaz de remorso. Sua oração interrompida revela um homem dividido entre o crime e a consciência. Gertrudes, a rainha, é símbolo da fragilidade moral e da dependência afetiva. Sua relação com Hamlet é ambígua, mistura de amor maternal e tensão inconsciente, que alguns intérpretes enxergam sob o prisma freudiano como um eco do complexo de Édipo. Ofélia encarna a pureza que se desfaz diante da corrupção do mundo. Seu amor reprimido e sua obediência filial conduzem-na à loucura e à morte. Afogada em um rio, imagem de dissolução e esquecimento. Polônio, bajulador e intrometido, é o retrato do cortesão hipócrita que sobrevive por astúcia. Sua morte acidental ilustra o caos gerado pela espionagem e pela dissimulação. Leort é o contraponto de Hamlet. Comporta-se com impulsividade e honra sem reflexão. Sua trajetória simétrica, a do príncipe, culmina na reconciliação final, quando ambos reconhecem o poder destrutivo da vingança. Horácio, amigo leal, é a voz da razão e da moderação. A ele cabe narrar os acontecimentos, preservando a memória do príncipe, símbolo da permanência do espírito humano diante da ruína. O célebre monólogo Ser ou Não Ser, eis a questão, constitui o núcleo filosófico de Hamlet. Nele, o príncipe medita sobre o valor da vida diante do sofrimento, a incerteza do além-túmulo e o medo do desconhecido. A morte, que poderia trazer descanso, torna-se abismo. O país não descoberto, de cujas fronteiras nenhum viajante retorna. Essa reflexão antecipa o existencialismo moderno, especialmente em Kierkegaard, que viu em Hamlet o símbolo do indivíduo confrontado com o absurdo da existência. Algo está podre no reino da Dinamarca. A frase de Marcellus sintetiza o ambiente moral da tragédia. O castelo de Elsinore é um microcosmo da decadência política e espiritual. Cada personagem, em maior ou menor grau, participa desse processo de degradação. O crime inicial cometido por Cláudio contamina o corpo social, como um veneno que se espalha pelo ouvido do rei, metáfora do poder da mentira e da manipulação. Ao encenar uma peça para desmascarar o rei, Hamlet faz da arte um instrumento de revelação moral. Essa metalinguagem é um dos traços mais geniais de Shakespeare. O teatro torna-se espelho do real, e o espectador é convidado a refletir sobre a fronteira entre ficção e verdade. A cena revela também o poder catártico da representação, o artista como juiz do mundo. A loucura fingida de Hamlet e a loucura verdadeira de Ofélia dialogam como espelhos distorcidos. Enquanto ele se refugia na dissimulação para investigar a verdade, ela se perde na fragilidade do coração. A linha entre razão e desvario é tênue, e Shakespeare a percorre com maestria. Em ambos, a loucura é forma de protesto contra a falsidade da sociedade. A presença constante da morte, o espectro, o cemitério. Os venenos imprimem à peça um tom fúnebre. Contudo, a morte em Hamlet não é apenas o fim biológico, mas uma ideia filosófica. O confronto do homem com o nada. O crânio de Yorick é o símbolo máximo da transitoriedade. Nele, o príncipe reconhece a ruína do corpo e o vazio da glória. Essa meditação aproxima Shakespeare dos moralistas renascentistas e dos estoicos, para os quais o conhecimento da morte é condição de sabedoria. Hamlet não age porque pensa, e pensa porque não pode agir sem razão. Essa paralisia trágica faz dele o protótipo do homem moderno, consciente demais para ser herói, humano demais para ser Deus. Seu drama é o da consciência lúcida, saber o que deve ser feito, mas não suportar o peso de fazê-lo. Shakespeare constrói em Hamlet uma sinfonia verbal, em que o verso branco, o pentâmetro e âmbico sem rima, alterna-se com a prosa cortante. O ritmo das falas reflete os estados de espírito. A cadência solene dos monólogos. O sarcasmo nos diálogos com Polônio,
O lirismo trágico nas palavras de Ofélia. A linguagem é ao mesmo tempo popular e filosófica, capaz de elevar o drama íntimo à dimensão universal. O uso constante de metáforas, o veneno, o espelho, o teatro, o crânio, confere unidade simbólica à peça. Cada imagem retorna como um leitmotiv, ecoando a circularidade do destino. O próprio castelo, com seus corredores sombrios e câmaras ocultas, é metáfora da mente humana, repleta de passagens secretas e fantasmas interiores. Mais de 4 séculos após sua criação, Hamlet permanece como a mais enigmática das tragédias. Sua força reside na universalidade de suas perguntas, não nas respostas. Cada geração reencontra no príncipe da Dinamarca o reflexo de suas próprias angústias. Shakespeare, ao transformar uma história de vingança em uma meditação sobre o ser, inaugurou o drama moderno. Hamlet é o ponto em que o teatro deixa de ser apenas representação de ações e torna-se representação do pensamento. A hesitação do herói anuncia a crise da vontade que atravessará toda a literatura posterior, de Dostoiévski a Kafka, de Nietzsche a Sartre. No fim, resta o silêncio de Hamlet, não o silêncio da morte, mas o da consciência que pressente o indizível. É o silêncio do homem que, tendo olhado o abismo, compreende que toda palavra é insuficiente diante do mistério. Assim, Hamlet não é apenas uma tragédia, é uma catedral verbal erguida sobre o vazio, um espelho em que o ser humano contempla, com assombro e melancolia, o enigma de sua própria alma.